Tivemos um problema técnico aqui. Não sei se foi a minha internet que falhou ou a da Marúcia. Estávamos aí há 5 minutos, eu acho, de live, nem isso. E pausou. Vamos ver se ela já voltou aqui. Eu não sei se foi problema, se foi lá ou se foi aqui. Vamos ver se ela está entrando. Peço desculpas aí a quem tá aí, ó. Tá aí. Pronto. Vamos ver se agora vai dar certo. Não sei se foi Oi, aí ou voltei. aqui que. Não, não sei se foi aí ou aqui que caiu. Acho que foi aí, porque eu continuei a falar e tu estavas congelada. Deve ter sido aqui, porque eu tô no 4G e deve ter entrado o Wi-Fi que tá fraco. Mas enfim, desculpa, vamos lá, vamos continuar. Imagina. Eu estava a perguntar então se existe um perfil desse aluno é, que é mais frágil no ensino superior, né? Falando pré e pós pandemia, né? Quem é esse aluno do ensino superior que pode estar mais frágil em termos de saúde? Que desafios são esses que podem ser demais para eles? Pronto, acho que tem aí duas questões, né? Primeiro, se existe um perfil específico desse aluno que vai se sentir mais vulnerável e mais frágil durante a experiência universitária. E é muito difícil identificar um perfil, né? Porque existem configurações muito diversas no que nós temos visto em termos de literatura e de prática de atendimento, de aconselhamento psicossocial e psicológico aos alunos no ensino superior, mas existem. E a outra questão que tu colocaste é quais são esses desafios, né? Eu vou começar pelo final. Então, normalmente quando a gente pensa na transição para o ensino superior, a gente pensa numa transição tranquila, né? Numa continuidade quase natural entre a experiência escolar e mais anos de estudo num outro ambiente somente. E não é assim que funciona, né? O ensino superior ele impõe aos alunos a necessidade de reorganizar, de se reorganizarem numa série de dimensões, como, por exemplo, as questões de aprendizagem, né, e as exigências relativas ao âmbito da aprendizagem. Então, são formas diferentes de ensino em relação ao nível anterior, né, ao ensino escolar. São formas diferentes de interagir com professores, há ali um alargamento da rede de relacionamentos que também impõe muitas vezes a criação de novas relações com professores, novas relações entre colegas, né? Muitas vezes impõe uma vivência fora de casa e fora do contexto com que se está acostumado, que para muitos alunos é a primeira vez, né? Esse corte, esse desligamento e muitas vezes essa mudança que é também geográfica e de moradia, né? De reorganização pessoal. Por vezes existe o desafio de consolidar uma escolha, né? Que foi feita mais ou menos de forma mais ou menos sólida, mais ou menos refletida. Então a própria relação com o curso, com a carreira, com a formação que visa um desempenho profissional futuro. Isso também é algo com que o aluno vai precisar lidar, né? E que não era uma necessidade no âmbito anterior, né? No percurso anterior. Então, existe um conjunto de outras competências e habilidades que vão ser exigidas desse aluno agora universitário, em formação superior, em formação profissional, nomeadamente de maior autonomia, de maior independência, de maior proatividade, de autoconfiança para restabelecer ou para estabelecer essas novas relações e perceber-se capaz de lidar com os desafios do próprio ensino superior. E isso requer um aprendizado anterior, né? Isso requer muitas vezes que esse aluno tenha tido oportunidades de desenvolver ao longo da trajetória,
né, ao longo da sua trajetória escolar, nas outras experiências de vida, em casa, né, nos outros âmbitos de vida. Essa experiência, essa autonomia, uma independência cada vez maior, uma capacidade de tomada de decisão, uma curiosidade, né, e uma disponibilidade para novas experiências, para novas pessoas, empatia. Há uma série de capacidades e de competências que são aprendidas ou não, né, desenvolvidas, potencializadas ou não, ao longo do desenvolvimento. E que, eventualmente, no contexto do ensino superior, vão se colocar como talvez mais necessárias ou mais demandadas, né? E isso pode ser desafiador para aqueles alunos que, porventura, não tenham tido tantas oportunidades anteriores de desenvolver essas competências e essas habilidades. Sim, pensando num ciclo do desenvolvimento humano, né, num ciclo do jovem que tem a oportunidade de ir para o ensino superior, obviamente que ele tem adquirido competências anteriores e que vai chegar lá, que sempre é uma mudança, que requer adaptação, mas que, digamos assim, um jovem com uma superproteção ou com alguma imaturidade emocional tem um choque maior e aí poderia talvez ter aí sofrer um pouco mais com essa transição, né? Penso que sim, isso não tem necessariamente uma idade, né? É claro que a gente pode prever que quanto mais jovens, né, mais frágeis podem ser, mas não necessariamente, por vezes é mesmo uma questão do quanto essas coisas foram já fomentadas, estimuladas, potencializadas antes ou não. E alguém mandou uma pergunta, né, antes da nossa conversa, justamente sobre isso, né, uma percepção, imagino que era uma professora universitária que mandou uma questão relativa à percepção que ela tem de que os alunos hoje em dia parecem mais frágeis ou têm dificuldade de lidar com a frustração ou com resultados negativos, sentem tudo de uma forma muito pessoal e parecem ficar muito abalados, né, com essas pequenas questões que são muito frequentes por vezes, né, e muito comuns ao longo de uma trajetória acadêmica completa. E isso fala talvez dessa experiência anterior não vivida, né, ou de uma proteção por vezes que é feita com uma intenção de evitar sofrimento, né, e de evitar desgaste, mas que também a exposição dos filhos, dos alunos, a algumas experiências que requerem mais maturidade, maior autonomia, que exigem que se lide com pequenas frustrações, ela é também muito pedagógica, muito educativa nesse sentido, né? Não, como professora eu tenho notado isso. Eu gosto muito de usar a metáfora de um bebê, por exemplo, né? Não deve ter coisa mais desafiadora para um bebê do que andar sozinho, né? Andar a princípio é a coisa mais difícil do mundo para quem ainda não o fez. E quando a gente está a acompanhar um bebê nos seus primeiros passos, a gente não pode andar por ele, né? A gente pode criar ali um ambiente protegido, né? Ou mais ou menos cuidado, a gente pode estar presente, a gente pode acompanhar esse momento, mas quem vai dar o passo efetivamente é o bebê, né? E a gente está habituado a que o bebê vai cair e que ele não vai conseguir logo a primeira e que isso é um processo, né? Mas normalmente as pessoas acompanham o processo, observam o processo e ajudam, auxiliam aquele bebê a fazer ele próprio, a cumprir ele próprio aquela etapa. E em alguma medida, quando as crianças crescem, ou à medida que os filhos vão crescendo, por vezes existe aquela ação do fazer por ele, né? Ou tentar evitar ao máximo
que aconteça qualquer queda ou que aconteça qualquer percalço nesse percurso. E isso, por um lado, obviamente que é feito com uma intenção de proteção, de evitar riscos maiores ou sofrimentos maiores, mas, por outro lado, também, por vezes, pode evitar essa relação natural que a gente precisa ter com fazer uma tentativa, experimentar os resultados dessa tentativa, lidar com aquilo que aconteceu, né? E termos certeza de que ao caminhar ou ao cair somos amados da mesma forma, né? E isso por vezes depois se transforma numa proteção que é excessiva, né? E que vai evitar às vezes o desenvolvimento de também competências importantes como a persistência, a tolerância à frustração, a resiliência, que é uma coisa de que a gente tanto fala, né? Tem duas coisas que eu tenho notado, quer dizer, tem várias coisas, mas assim, como professora, né, que eu tenho notado e que me preocupam um pouco, várias, mas assim, agora só para juntar com o que vem, com o que tu vens falando. Uma é uma questão, assim, uma postura, assim, de muita queixa, tudo muito difícil. Professora, me dá... Tem que assim, ó, dá uma nota para mim, como se fosse a professora que desse a nota e não ele que fosse adquirir aquilo, né? Então, assim, deixando para o outro essa decisão, né? Eles não têm nada a ver com isso, é a professora que dá a nota. E depois, tem uma coisa que tem me chamado a atenção e que aconteceu comigo agora recentemente e com outros colegas eu sei que também aconteceu, que é uma coisa que não se via, que é pais de alunos universitários virem falar conosco para se queixar de notas. Coisa que não se via, quer dizer, que não é tão comum assim de ver na universidade, como se vê na escola, né? Criança pequena, precisa falar, tem reunião de pais, né? Pais e mães. Mas na universidade isso acontecer, isso mostra um pouco dos tempos que nós estamos vivendo. E como é que isso se traduz, né? Como é que tu tem visto isso? Tens visto isso na tua experiência? Como é que isso se reflete nesse ser que está se tornando adulto? De novo, tá aí, eu acho que se relaciona um pouco com o que eu estava a falar anteriormente, que por vezes é essa tentativa de caminhar pelo outro, né? É essa tentativa de ter ali uma almofadinha para quando o bebê cair, ele cair no fofinho, ele não ter a experiência efetivamente de um resultado que não funciona, né? Que não dá certo e que é também muito pedagógico na nossa vida, né? A gente aprende muito com as coisas que não funcionam exatamente da forma como nós desejávamos e como nós queríamos, e a gente tira lições dos resultados negativos que a gente tem em diferentes áreas, né? E acho que isso é o resultado, é um conjunto de coisas que podem acontecer, que até diria que não são tão comuns, né? Existem algumas experiências nesse sentido já no ensino superior, de que há uma tentativa de prevenção ou de proteção do aluno, né, por parte dos pais, por exemplo, de que um resultado negativo é uma coisa que vai gerar uma vulnerabilidade, uma dificuldade, uma impossibilidade futura para aquele aluno e vai trazer prejuízos depois que não compensam, né, o próprio resultado. Isso pode ser efetivamente uma dificuldade geral das pessoas, acho que aí não só dos alunos, mas das pessoas em lidarem com frustração, né? Em aprenderem que a vida também é feita de coisas que não funcionam, né? E que nem tudo que nós planejamos vai acontecer conforme o esperado. E que recursos nós temos de ter para lidar com essas coisas quando elas acontecem, né? Que recursos que nós desenvolvemos ao longo do tempo e da nossa trajetória para poder superar, para poder lidar, para poder alterar, mudar, né? Situações que não funcionaram da forma como nós prevíamos, planejávamos, gostaríamos, né? Isso é uma aquisição,
importante. E quando se fala, nós no atendimento, na intervenção, também por vezes lidamos muito com os pais, né, com os responsáveis, e isso é uma coisa que costumamos trabalhar, né, a importância das pessoas terem de aprender, né, a importância das pessoas saberem lidar com resultados menos bons, né, e o quanto isso ajuda a desenvolver habilidades e competências como a persistência, como a flexibilidade, como a empatia, né? São todos resultados, por vezes, dessas experiências. E essas diferenças de expectativas, Marúcia, como é que tu tem visto? Agora, depois eu quero entrar na pandemia, que nós não entramos ainda, né? Sim. Mas essas diferenças de expectativas também, às vezes, que o próprio universitário possa ter com relação aos pais e vice-versa, né? No sentido... Tem toda aquela coisa da escolha de carreira, muitas vezes, que a pessoa escolhe, mas não escolhe porque está cumprindo uma expectativa familiar, né? Depois, a motivação, o engajamento e essa expectativa de sucesso, né? Que pode ser, às vezes, irreal, não sei. Como é que isso aparece, assim? Eu faço um monte de perguntas ao mesmo tempo. Das mais variadas formas, né? Eu acho que os alunos, tanto a literatura quanto a nossa experiência clínica mesmo de atendimento, mostram diferentes preocupações por parte dos alunos. Quer dizer, uma preocupação, por vezes fragiliza, né? Em termos de bem-estar, de saúde mental e de senso de autoconfiança, de autoestima, é, por exemplo, quando existe uma discrepância entre os resultados acadêmicos universitários e aquilo que o aluno tinha na sua vida escolar, né? Então, por exemplo, sempre fui um bom aluno, sempre tive boas notas, sempre me saí muito bem e, de repente, não consigo mais, né? Ou, de repente... rodei numa disciplina, ou de repente não consigo as mesmas notas que eu costumava ter na escola. E isso abala muitos alunos em termos da sua autoconfiança, né? E por consequência abala também a relação desse aluno com a escolha que ele fez, né? Se eu não estou tendo bons resultados, então eu não devo estar no lugar certo. Então, por vezes surge daí um desconforto, né, e uma insatisfação e uma desmotivação que podem levar a um desengajamento progressivo e até um abandono de curso e até uma mudança de curso. E por vezes isso é uma questão de conseguir enfrentar aquele desafio, que é o desafio acadêmico de aprendizagem, porque muda um pouco a forma como se faz avaliações, muda um pouco o tipo de conhecimento que é exigido, o tipo de resultado que é exigido do aluno entre a escola e o ensino superior. Isso exige uma adaptação, né? Isso exige uma reorganização, por vezes uma reorganização de como eu aprendo, de como eu estudo, de como eu reviso os conteúdos, de como eu me preparo para as coisas, né? E não é uma questão necessariamente vocacional, mas pode se tornar uma questão vocacional e uma questão de saúde mental. Outra coisa é, por exemplo, eu estar num curso que eu tenho consciência de que não é o curso com o qual eu mais me identifico, eu começo a perceber que não tenho uma grande motivação para aquilo enquanto profissão, enquanto carreira, enquanto conjunto de atividades que vão ser, por fim, exercidas por esse profissional, né, que é diferente de estudar, transformar o estudar numa carreira e num conjunto de tarefas e de intervenções profissionais. E, por vezes, o aluno percebe que não é isso, mas, por outro lado, existem as questões do custo que isso implica, né? Isso implica voltar atrás, isso implica decepcionar, por vezes, os meus pais ou as pessoas que investiram tempo, finanças, condições, né, que proveram todas as condições para que eu pudesse estudar. Como é que eu vou agora dizer que não estou identificado, que não gosto, que não tenho motivação? Isso pode gerar também uma fragilidade, uma vulnerabilidade
e trazer muito prejuízo em termos de bem-estar emocional, de bem-estar afetivo, né? E aí, por vezes, é preciso um auxílio, é preciso uma mediação desse processo de reflexão, de uma eventual transição ou troca, porque é pesado, né? Essa responsabilidade que o aluno pensa ter, também em relação às outras pessoas, pode ser muito pesado para alguns. Sim, eu fico pensando que, claro que até certo ponto, todas essas dúvidas, conflitos, questionamentos são esperados. Quem nunca passou por isso, Sim. né? Então, assim, isso é esperado. Será que eu escolhi certo? Enfim, né? Arrependimentos e etc. Mas quando que isso é algo que gera um sofrimento? Quando é que chega um ponto assim em que é preciso buscar ajuda? Ou o que tem chegado para ti, para vocês que trabalham nessa área? O que tem aparecido assim de conflitos que são de hoje, que são de sempre, que sempre aconteceram e que são específicos de agora da pandemia? Assim, o que tem acontecido de diferente? Muitas coisas. Vamos lá, tem várias coisas aqui também nessa tua pergunta. Em primeiro lugar, acho importantíssimo ressaltar que esses questionamentos são absolutamente normativos, né, e esperados. O momento universitário é também um momento de confrontação que nós temos com os nossos próprios valores, escolhas e modos de ser, e essa trajetória no ensino superior vai ser uma trajetória que vai colocar várias dessas coisas em questão, né? Então eu vou rever os meus valores, eu vou rever as minhas crenças, eu vou rever aquilo que eu achava que sabia, né? E que tinha as certezas absolutas, né? Tem uma literatura muito consolidada também que mostra o período universitário, os anos universitários, como aqueles anos em que o conhecimento absoluto, que é mais característico da adolescência, né? Não, assim, tá tudo, eu sei Tudo. É isso, né? É o conhecimento dito absoluto para um tipo de conhecimento mais transicional e mais dialético, né? E isso é um crescimento muito importante, isso é um desenvolvimento cognitivo muito importante. E essa passagem, né, vai, obviamente, colocar à prova aquilo que nós achávamos que sabíamos e as certezas que nós achávamos que tínhamos. E uma delas é se eu estou no lugar certo, se eu fiz a escolha certa, se aquilo que eu queria para a minha vida, afinal, ainda é e ainda se mostra da mesma forma. E essa reflexão, e essa dúvida, e esse questionamento é absolutamente esperado e diria até que é necessário para que a gente reafirme, né, para que a gente consolide algumas ideias, e alguns valores, e algumas crenças, e alguns modos de ser, né? Então isso é positivo. Pensar sobre a própria escolha e reavaliar de tempos em tempos é absolutamente positivo. Isso vai se tornar uma questão, né, mais intensa e potencialmente mais vulnerabilizadora de saúde mental, se esse aluno tiver, por exemplo, um senso de dever, né, ou de responsabilidade, ou de ter que cumprir com algumas expectativas colocadas nele, ou não poder fazer mudanças, né? Tem pessoas que vêm muito com essa narrativa: não posso sair, não posso desistir, né? Não é uma opção, olha tudo que foi feito, olha o tempo que eu já estou, olha o investimento que eu já fiz, olha o tempo que eu perdi, olha a expectativa que as pessoas tinham ou têm em relação a mim, como é que eu vou dizer não para tudo isso? Né? Para esse aluno, o questionar-se e o talvez chegar à conclusão de que não se vê identificado e motivado pode ser muito duro, pode ser muito difícil. E esse aluno pode precisar de ajuda, né? Ou poderia se beneficiar de ajuda, de uma mediação desse processo de reflexão e de análise. Isso é o que tem mais aparecido, Marúcia? Esse tipo de problemática, ou tem outras aí que
São mais... Isso é uma questão muito frequente, né, especialmente nos alunos de graduação. Depois, existe a própria questão do quanto, hoje em dia, os alunos universitários também percebem como muito difícil construir uma carreira, mesmo que estejam satisfeitos e identificados e tenham chegado à conclusão de que sim, estão no lugar certo, gostam daquilo que fazem, mas existe uma ansiedade, existe um medo da transição também para o mundo do trabalho, né? E uma expectativa normalmente muito negativa em relação ao futuro profissional, principalmente aos primeiros anos, né? Não existe emprego, não dá para trabalhar na minha área, ninguém consegue, né? Eu vou ficar muitos anos até conseguir me estabilizar, talvez eu tenha que trabalhar em outra coisa. Essa expectativa que vem, por vezes, de uma constatação realística, né, das dificuldades do mundo do trabalho, da primeira inserção, aquela briga entre, para conseguir uma oportunidade eu preciso de experiência, mas para ter experiência eu preciso de uma oportunidade. Por vezes o aluno finalista, né, o aluno para concluir os seus estudos, fica bastante angustiado com isso. Será que eu vou conseguir? Será que há oportunidades? O mercado está tão difícil. A pandemia tornou ainda o mundo do trabalho mais complicado, né? As oportunidades diminuíram em várias áreas. E isso é uma questão que vem também, que chega muito, né? Existe uma identificação, um interesse por aquilo que se está a fazer e a estudar, mas existe uma perspectiva muito sombria em relação a como vai ser a saída, né? Como vai ser essa transição. E existem também, por exemplo, os alunos de pós-graduação, que são cada vez mais um público dos serviços de aconselhamento e que buscam com cada vez maior frequência acompanhamento psicológico, seja por ter ainda alguma insegurança em relação às carreiras acadêmicas, né, a pesquisa e a docência, seja por uma outra questão que hoje em dia tem aparecido e tem levado a uma fragilização desse público especial, que são as relações que se estabelecem na pós-graduação, sejam as relações muito competitivas entre os próprios alunos, sejam relações complicadas, por exemplo, entre professores e alunos, orientadores e alunos, né? Seja o próprio esforço percebido para dar conta de uma tese, de uma dissertação, né? Nós sabemos, porque já fizemos, né, esse percurso, que há desafios e há momentos mais ou menos sobrecarregados em termos de trabalho, mas hoje em dia tem aparecido muito isso como uma questão de intervenção. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Carolina Poiker. Ela diz: e o futuro do trabalho? Quais os impactos da pandemia? O que poderia dizer disso, Marúcia? Pronto, primeiro dar um olá para a Carolina, né? Um prazer vê-la aqui conosco também. Olha, não é fácil responder essa pergunta, né? Acho que tem muita gente a pensar sobre o futuro do trabalho e essa resposta é um tanto complexa. Mas acho que o impacto da pandemia na formação dos futuros trabalhadores, né, é uma coisa que tem aparecido, por exemplo, sob a forma de receio, né? Receio disso, receio de uma retração do mercado, receio de um número de oportunidades cada vez menor, né? Como diz a Aliane, a pergunta de 1 milhão, exatamente, é a euro milhões, a pergunta do euro milhões. Eu acho que o trabalho sempre esteve em transformação, partimos disso, né? O trabalho já sofreu inúmeras transformações ao longo do tempo por N questões, né? Até pelo próprio desenvolvimento tecnológico e pela evolução de alguns processos, né, produtivos e tudo mais.
Acho que a pandemia veio trazer necessariamente uma maior flexibilização de todos os tipos de relações de trabalho e de formas de trabalho. Acho que isso vai ser, temos conversado um pouco sobre isso entre nós, os psicólogos que lidam com carreira, com profissão, com projetos de vida e tal. E acho que cada vez mais os projetos de vida incluem o equilíbrio, trabalho-família, trabalho-vida pessoal, e acho que a pandemia foi um dos momentos que trouxe essa reflexão também muito, muito presente, né? Afinal de contas, o que vale, ponto, né? E em termos de trabalho, que flexibilizações, que alterações vão ser necessárias para dar conta dessa maior necessidade de equilíbrio entre as diferentes dimensões da vida. Acho que a pandemia trouxe muito a importância das diferentes dimensões da vida, as relações, o tempo livre, o autocuidado, aquilo que se quer em termos de rotina de vida, né? E acho que isso vai impactar o trabalho e a forma como as pessoas vão negociar relações de trabalho e vão pensar sim ou não, né? Dizer sim ou não para determinadas oportunidades, dependendo de como essas oportunidades oferecerem esse equilíbrio maior ou menor. Tá aí a se discutir a semana de 4 dias e uma série de outras alternativas que eu acho que são muito reflexo da pandemia, né? Os jovens conseguem ver oportunidades com isso? Aproveitando a pergunta da Ana Carolina, eles conseguem ver oportunidades de crescimento e de, né, novas oportunidades na sua formação e no mercado com essas transformações, inclusive com a pandemia, que por si só é uma coisa negativa, né? Ou fica muito essa coisa mais negativa, assim, das dificuldades, assim, como é que isso tem aparecido? Eu acho que ainda se está a viver um pouco o efeito negativo, no sentido do efeito do que se perdeu, né? Do que foi perdido em termos de formação, né? Aí depois se pode falar das coisas que por vezes algumas pessoas ganharam em termos de pandemia, mas aí a gente já estaria falando de profissionais já inseridos no mercado, pessoas já com algum tempo de vida profissional e que, por exemplo, para quem o trabalho remoto foi uma coisa benéfica, ou perceberam o trabalho remoto como uma coisa benéfica, mas com os alunos ou no período de formação, eu acho que ainda se vivencia muito os efeitos do que foi perdido em termos da pandemia, principalmente com as alterações no modo de aula, né? A questão das aulas remotas, que se falou tanto no contexto das crianças, né? No ensino básico, mas que no ensino superior também teve um efeito muito grande, e não só em alunos, mas nos professores também, né? Eu acho importante a gente salientar, por exemplo, o contexto universitário como um contexto, como eu disse lá no início, potencializador do desenvolvimento de uma maneira geral, né? É um ambiente que favorece a relação com um número exponencialmente maior de pessoas do que aquele que a maioria dos alunos estava habituado antes, né? Expõe as pessoas a necessidade de negociação e diálogo com a diferença também num nível exponencialmente maior, coloca a necessidade, favorece a interação, o trabalho em equipe, o desenvolvimento dessas competências de colaboração, de negociação, de flexibilização. Eu acho que é um ambiente culturalmente, intelectualmente, artisticamente desafiador, né? e amplo, e isso se perdeu muito com as alterações que foram necessárias em tempos de pandemia.
Então, muito da fala dos alunos eu estava presente nas aulas, mas eu não estava nas aulas online, né? Nas aulas remotas. Eu tinha lá os meus colegas e havia interação, mas era totalmente diferente da interação que nós tínhamos no ambiente presencial, né? Na aula presencial. A própria interação com os professores, existe uma percepção de maior distanciamento, né, obviamente que não há contato presencial, não houve contato presencial durante muito tempo, mas não se conseguiu, pelo menos essa é a percepção que boa parte dos alunos tem, e acho que boa parte dos professores também tem, né, que não se conseguiu superar, né, ou simplesmente transpor na mesma medida a interação, a colaboração, o favorecimento desse tipo de crescimento. E aí perde-se muito, né? Perde-se muito da experiência universitária. Né? A gente fala a vivência, nós, exatamente, nós, os profissionais da área de carreira e que trabalhamos com o ensino superior, é a vivência universitária, é a experiência do ensino superior. A instituição, o estar na instituição, o circular no meio de tantas pessoas tão diferentes, que não são aquelas do nosso curso, mas são a da instituição como um todo, aproveitar as oportunidades que existem de várias coisas, de eventos, de cultura, de observação, né, dessas diferenças. Acho que isso também parte do desenvolvimento e do crescimento que os alunos costumam ter. E isso perdeu-se muito, né? E isso é visto como uma coisa difícil de recuperar. E isso abalou, em grande medida, também a motivação e o engajamento do aluno com a sua própria formação. Né? A formação é um processo coletivo, mas tem ali também uma relação muito individual, né, entre o aluno e o percurso que ele particularmente está fazendo, ainda que ele faça parte de uma turma, de um grupo, de um curso. Quer dizer, e isso teve um impacto grande. A Covid trouxe um impacto grande nessa relação. Claro, e essa vivência toda para a formação profissional, para eles saírem para o mercado de trabalho, eu imagino que para determinados cursos pode ter maior impacto que outros, né? Uhum. Mas na nossa área, na psicologia, agora, graças a Deus, já está tudo, né, já está tudo voltando e a coisa andar melhor. Mas naquele período mais crítico da pandemia, teve alunos que fizeram um estágio, quer dizer, estágio de psicologia clínica, atender pacientes só online, quer dizer, os atendimentos online, essas nossas interações como a nossa nesse momento online, elas cresceram com a pandemia e vão continuar, porque é bom, é interessante, eu acho que, né, gera crescimento. O problema é que eles tiveram, né, as psicoterapias online, isso tudo veio para ficar, né? Tem uma série aí de facilidades. O problema é que não se estava preparado para isso, e os alunos que estão em treinamento, eles não tiveram a experiência, por exemplo, ou tiveram muito pouca, de estar no local, né? Por exemplo, de estar dentro de um hospital atendendo. Sim, de vivenciar o ambiente de trabalho. Exato. E isso, eu imagino que isso gera, além de frustração, pode gerar também uma dúvida com relação até se está com a satisfação com o que faz, né? Sim. Outro dia até uma pessoa me contou que, enfim, que a menina entrou no curso de arquitetura bem na época do primeiro ano dela, muito online e tal, e estava insatisfeita com o curso, queria trocar o curso. Quer dizer, o quanto que isso era da escolha mesmo, ou pelo fato das aulas estarem online, eu acho que isso deve ter gerado uma confusão danada, né? Sim. E por vezes é isso que precisa, durante o atendimento, por exemplo, ser limpo, né? A gente precisa limpar um pouco essa percepção, quer dizer, o que é da escolha de carreira que eu fiz, o que é da experiência contextual que eu estou tendo, porque por vezes, e isso já acontecia antes da pandemia, né? Algumas dessas confusões já aconteciam antes da pandemia. Quer dizer, eu gosto da minha profissão, né? Ou da perspectiva de profissão
que eu tenho com essa carreira, ou eu gosto desse assunto como aluno, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de saber sobre isso, mas eu não me vejo exercendo as atividades e frequentando os ambientes e fazendo aquilo que um profissional faz, né? Essa já era uma confusão anterior à pandemia. No momento em que a pandemia, por exemplo, retira a oportunidade da vivência em loco, né? Ela não permite a avaliação exatamente dessas duas realidades, né? Às vezes é a experiência prática e são as primeiras experiências de estágio, de estudo dirigido voluntário, né, de observação, quaisquer experiências que coloquem o aluno mais em contato com a prática vão permitir que se faça essa diferenciação, né? Se eu mantenho e aumento, que é a expectativa, o meu interesse à medida que me aproximo mais daquilo que vai ser efetivamente a minha função profissional, né? E eu consigo avaliar, que às vezes eu não gosto, por exemplo, de uma disciplina ou outra, ou da teoria sobre uma coisa ou outra, mas eu me vejo perfeitamente no exercício daquela profissão. Eu me vejo perfeitamente identificado com o que um profissional da carreira A ou B faz na sua rotina diária. Pronto, e isso é uma questão que elimina, por exemplo, esse aspecto vocacional, porque é uma questão de eu conseguir lidar com a tarefa, com a dimensão acadêmica, né, com a dimensão de estudo, de aprendizagem, porque eu tenho uma conexão positiva e importante com aquilo que a carreira é, porque o tempo que eu estudo é muito menor do que o tempo que eu trabalho, né, em termos de longevidade de carreira. E a pandemia, por vezes, veio atrapalhar essa avaliação, porque tudo fica aqui no nível remoto, né? Tira a experiência, por vezes, a experiência concreta da vivência no ambiente de trabalho, do contato direto com outros profissionais que estão a desempenhar suas funções, da observação direta do dia a dia, né? Isso ajuda muito ao aluno a fazer essa avaliação, a consolidar a escolha que foi feita. E tu acha, Marúcia, assim, que eu conversando, né, com jovens e tal, né, eu vejo assim, e eu até vir trabalhar aqui em Portugal, eu nunca tinha dado aula para primeiro ano, né, eu sempre dava aula mais para os alunos mais já final de curso, e eu aqui dou aula já para o primeiro ano, assim, né, eles são adolescentes, né, a maioria, né, tem pessoas mais velhas, e eu vejo eles, assim, muito imaturos, muito assustados, com olhos às vezes arregalados com o que a gente fala, eles ficam assim e não tem coragem de perguntar, às vezes fica uma sensação, assim, um silêncio, né, e depois isso vai passando, né, isso vai passando, acho que eles vão amadurecendo também, vão se sentindo mais à vontade e tal. Mas assim, então acho que tem uma questão bem clara assim de amadurecimento, né? E aí depois eles sentem mais à vontade e começam até a passar dos limites, assim, né? Tem que dar mais confiança, fazer aquele enquadramento. Mas o que eu tenho visto também, e aí eu não sei se isso claro, para uma parcela, não é uma coisa generalizada, mas para uma parcela é uma expectativa talvez muito irreal do mercado de trabalho. Acho que vem com então, assim, expectativas de que, quando eu me formar, se eu não ganhar 4 mil euros, 3 mil euros aqui, né, eu vou terminar e vou ganhar 3 mil euros. Dá vontade de rir, porque isso não é a realidade, né. Então, essa expectativa, que não sei de onde vem, daí, das suas experiências familiares, que sei lá de onde que vem, depois há uma frustração muito grande. Quer dizer, daí o pós-carreira, né? Chega também no atendimento, no aconselhamento de carreira, esse choque de realidade, porque até então existe né, talvez uma idealização, né? Sim, e essa idealização é tema, digamos assim, né, do aconselhamento de carreira e das preocupações dos orientadores vocacionais de carreira desde sempre, né? Por isso a importância da informação realista, né? Por isso a importância
da discussão sobre trabalho, sobre realidade do trabalho, sobre mundo do trabalho. E às vezes isso não é acho feito que isso é uma nas das aulas, coisas, né? que mais falta em termos de trajetória anterior. Por vezes as pessoas, aos 20 anos, não sabem nem exatamente dizer o que os pais fazem. Né? Quanto ganham, quão difícil é ou não é levar a vida e adquirir coisas e lidar com as frustrações do trabalho, que o trabalho mesmo quando a gente gosta dele, por vezes é difícil e há dias que dá vontade de sair correndo, né? Mas há outros dias... Essa naturalização, né, da discussão sobre trabalho, ela não está nem de longe presente, né? E isso, obviamente, que abre espaço para a idealização, né? O que a gente não sabe, não conhece, a informação que não existe, a gente vai preenchendo com o que a gente imagina, né? E por vezes com informações que vêm de fontes não muito confiáveis, e isso é muito frequente, seja nos processos de tomada de decisão, né? Eu escolhi porque essa área, com isso eu vou fazer tal coisa. Não é isso que tu vai fazer nessa profissão ou nessa carreira, né? Da onde veio essa informação, como é que tu chegou nessa informação. Essa falta de informação realista, essa falta de familiaridade, né? Principalmente dos mais jovens, dos adolescentes, dos pré-adolescentes e, por que não, dos próprios alunos em processo de formação. Ela está na base de muitas das questões que depois vão levar os alunos ao descontentamento. Quer dizer, eu não estou identificada, eu achava que o meu curso era uma narrativa muito comum, eu achava que psicologia era uma coisa, mas é uma coisa completamente diferente, né? Então, houve ali uma dificuldade na aquisição de informações que pudessem trazer uma maior segurança e uma maior realidade para aquela escolha que foi feita inicialmente. Isso é um dado. O outro dado é efetivamente que não se fala sobre trabalho. Normalmente não se fala sobre trabalho, a não ser generalidades, né? Como o que é o trabalho das pessoas que estão à minha volta, o que as pessoas fazem, que formação elas fizeram, o que é difícil, né? Como é que lidam com a questão, a gestão financeira. Não se fala de dinheiro também, né? Normalmente não é um tema que se discute, né? Parece que dinheiro simplesmente existe, né? Ou não existe, mas o processo não está presente, né? Ou ele sempre existe e a gente não sabe de onde ele veio, como é que ele foi gerido, né? dentro de casa, quanto ganham as pessoas, quanto gastam as pessoas, o que é, né, a realidade do dia a dia. Isso não está presente. Ainda mais se falando, gerar... ainda mais se falando de um jovem da realidade de hoje que vive na casa dos pais e não gerencia a maioria, né? Alguns sim, né? Não tem esse gerenciamento da vida como um todo, né? Só da sua vidinha ali, das suas coisas, né? E aí essa dimensão do trabalho e do trabalho enquanto sobrevivência pode realmente ficar muito deturpada, né? Sim, por exemplo, para alguns alunos, pela primeira vez, aqueles que vão morar sozinhos e que vão ser responsáveis pela primeira vez pela sua organização pessoal, né? Ainda que, na maioria dos casos, o sustento ainda venha, né, dos cuidadores, dos pais, dos avós, enfim, por vezes é a primeira vez em que eles vão gerenciar a forma como essas questões vão se dar, né? O quanto eu vou gastar aqui na comida, o quanto se eu vou mandar lavar a roupa fora ou em casa, ou se vai sobrar para sair no fim de semana ou não vai. E isso, por vezes, é uma coisa tão inédita que gera sofrimento. Porque eu não sei fazer. Porque eu nunca fui ensinado a fazer isso, porque eu nunca tive essa responsabilidade toda, né? E por outro lado, quando se começa a trabalhar e quando se vê qual é a realidade da maior parte das profissões, não é só em Portugal, mas é também no Brasil e no mundo inteiro, né?
Obviamente que há pessoas que estão em áreas, num determinado momento, do trabalho muito favorecidas, muito demandadas, e que isso acaba por gerar uma expectativa também muito positiva para essas pessoas e uma ideia de que vai ser mais tranquila essa transição, vai ser possível conseguir emprego, porque quando eu olho para os lados eu vejo esses empregos e eu vejo os meus colegas a conseguirem e as pessoas a navegarem, né, com uma certa tranquilidade em alguns mares aí, profissionais. A gente sabe que isso também é bastante variável ao longo do tempo, né? E os mercados oscilam e há momentos mais favoráveis para umas coisas, menos favoráveis para outras. Isso também requer uma habilidade a longo prazo, né? De autogerenciamento e de autogestão de carreira a longo prazo. E isso também não é ensinado, né? Isso também não é tema da própria formação. E nós, da área vocacional, nós brigamos para que isso seja tema, né? Para que a formação profissional também inclua a autogestão, a gestão pessoal de carreira, né? Também inclua o planejamento pessoal e financeiro. Que também foi um comentário de uma das pessoas aqui que tá assistindo aqui, deixa eu ver, já passou aqui, já tá lá para cima, mas que foi isso que agora já não consigo ler, desculpa que já passou, mas que era isso, que a orientação de carreira poderia facilitar muito a adaptação no próprio curso, na própria, né, Marúcia, já passamos quase uma hora, olha, eu tenho medo que às vezes a live termina assim, quando chega em uma hora. Sim. Então, só pra gente já ir encaminhando, tem várias coisas que ainda ficaram, a gente vai fazer uma segunda aí, se quiser. Várias coisas, mas disponível. Uma das coisas que eu fiquei pensando aí focando muito na saúde mental mesmo, tá? Voltando para a questão da saúde mental. A gente tem ouvido falar aí, e eu mesmo já sei, já experienciei enquanto professora, não meus alunos, mas na universidade em que eu trabalhava e que eu trabalho, situações de suicídio, né? Situação de suicídio, quer dizer, situações graves de saúde mental, de suicídio de universitários. Nós estamos agora, sabe, que essa live fica gravada, nós estamos agora em 2 de março de 2022, em fevereiro desse ano, teve um caso aqui na Universidade de Lisboa, muito grave, de um rapaz que ia fazer um atentado, né, um rapaz que provavelmente tinha aí uma perturbação grave, tinha aí um plano de fazer um atentado contra os colegas, quer dizer, e foi pego, né, antes que isso acontecesse, quer dizer, esses casos, né, mais graves, assim, como é que tu enxerga isso com relação ao que é da universidade, o que é do estudante, e o que é a universidade, o que os professores, os colegas podem fazer, né? Importante essa pergunta também. O que acontece, né, no âmbito da saúde mental como um todo, né? Existe uma tendência sempre muito grande na individualização, né, e na responsabilização única da pessoa pela sua condição e pela sua situação. E quando a gente sabe também que muitos dos quadros e das chamadas doenças, dos transtornos, são absolutamente multideterminados, né? E tem ali componentes que são sociais, psicossociais, né? Relacionais, contextuais, individuais, genéticos e por lá vamos. Dentro da questão da saúde mental no ensino superior, eu acho que existe também esses 3 aspectos, âmbitos, e que a gente precisa efetivamente considerar. Obviamente que uma coisa é individual, né? Uma maior vulnerabilidade para algumas coisas, ou a existência anterior de perturbações e de episódios depressivos, por exemplo, ou a existência de um quadro de transtorno de ansiedade que é prévio à própria entrada no ensino superior, quer dizer, existe naquele sujeito alguma vulnerabilidade maior para determinadas situações, e isso pode torná-lo mais suscetível aos aspectos também institucionais e acadêmicos e vocacionais que podem se fazer presentes e, com isso, potencializar
um aspecto individual que porventura já lá esteja presente. Por outro lado, existem os fatores também acadêmicos, né? E eu acho que por vezes as instituições se colocam numa posição muito confortável de não observar qual é a sua parcela, né? Qual é a sua responsabilidade no adoecimento, se quisermos usar essa expressão, ou na fragilização dos seus alunos, né? Então, o aluno abandonou o curso, né? E a gente poderia pensar que o curso pode ter mandado o aluno embora, né? Por outra perspectiva. O aluno está com mau desempenho, está em retenção, né, e não consegue avançar nas disciplinas. O aluno tem um mau desempenho. Mas a gente pode pensar por um outro lado que algumas instituições e algumas configurações, seja modelos avaliativos ou formas específicas com que alguns professores lidam com as questões do desempenho e que é considerado, também favorecem, né, essa situação. Então, por um lado, eu acho que é importante que a instituição, que o corpo docente, né, que as pessoas percebam que o ambiente universitário ele é um ambiente desafiador para todos os alunos, que alguns alunos vão trazer os seus recursos, né, as suas ferramentas para lidar com esses desafios um pouco mais calibradas, né, pela sua trajetória anterior, e vão conseguir ultrapassar esses desafios e essas barreiras de uma maneira menos com menor vulnerabilidade, mas que outros alunos, seja por questões individuais, seja por aspectos contextuais, um excesso de carga horária, por exemplo, que em alguns cursos efetivamente existe e que em algumas configurações é quase impraticável imaginar que as pessoas todas consigam lidar com aquelas exigências e com aquela demanda e que isso pode ser objeto de análise e de alterações e às vezes pequenas mudanças na organização do curso, nas formas de avaliação, na lógica das relações que se estabelecem dentro de sala de aula, no favorecimento de algumas estratégias em detrimento de outras que podem ser mais benéficas para uma generalidade maior de alunos, que essas coisas podem ser feitas, e se elas forem feitas, elas podem ter um efeito muito benéfico em termos de desempenho, em termos de bem-estar, de clima, né, acadêmico, e que por vezes a instituição se abstém desse processo, porque existe essa tendência de que o aluno é frágil, o aluno é mal preparado, o aluno não tem recursos, o aluno desistiu do curso, o aluno não fez uma boa escolha. Pronto, mas o que nós fizemos enquanto instituição para favorecer determinado amadurecimento, né, para ampliar o conhecimento sobre a própria carreira e sobre as possibilidades de mercado que ela tem, sobre a diversidade presente em cada profissão, o que nós fizemos para aumentar o nível de informação qualificada que o aluno tem, o que nós fizemos para oferecer experiências práticas e maior diversidade de oportunidades para que as pessoas possam se engajar de uma outra forma com os seus cursos e com a sua formação, que serviços nós temos e que tipo de observação e de monitoramento nós fazemos do percurso do aluno para, por exemplo, identificar precocemente alguma situação em particular que possa ser trabalhada antes de culminar numa situação mais difícil, como o abandono ou como as reprovações. Quer dizer, e existem iniciativas para isso, existem, por exemplo, a formação dos professores mentores, né, que são as pessoas que são muitas vezes o ponto de contato entre o corpo docente e o curso e a escola, né, e a instituição.
Existem as mentorias de pares, né, os processos de mentoria entre pares, os apadrinhamentos, que aqui em Portugal, por exemplo, são muito comuns, e que eu agora, trabalhando aqui como psicóloga do Centro Médico da Universidade, ouço muito o quão benéfico é, por exemplo, o processo de apadrinhamento. E como é boa a proximidade e como se abre ali um canal de observação e de comunicação e de identificação de algumas situações de maneira bastante precoce e que depois podem eventualmente ser trabalhadas para que não culminem num desfecho negativo, como o abandono, como um maior sofrimento. Acho que há muitas iniciativas, né? As disciplinas introdutórias sobre os cursos e sobre a carreira em si funcionam muito bem como espaço de informação e de apresentação e de quebra, por exemplo, daquele primeiro semestre ou segundo semestres que são tão distanciados da realidade profissional e que, por vezes, levam a um desengajamento precoce, às vezes, do aluno com o seu curso, porque ele ainda não viu nada que seja próprio da carreira que ele escolheu, né? Então, essas disciplinas, por vezes, têm um impacto muito positivo. As discussões sobre gestão pessoal de carreira, sobre elaboração de projetos profissionais, são coisas que também de planejamento de carreira, né? Para os alunos já lá para o meio, para o final do curso, costumam ter também um impacto muito positivo para preparar essa transição, para aumentar a autoconfiança dos alunos em relação à formação que eles estão tendo e o quanto isso pode favorecer depois uma transição mais qualificada, mais tranquila para o mercado de trabalho. A existência de serviços, né? E aí vou puxar a sardinha para o meu assado, né? São poucas ainda as universidades que têm serviços, que têm espaços para os alunos voltados para os alunos, né? Seja serviços de ordem pedagógica, por vezes é preciso auxiliar o aluno a desenvolver novos métodos de estudo, por vezes é preciso auxiliar o aluno a perceber melhor essa diferença entre o ensino escolar e o ensino universitário, desenvolver competências de empregabilidade, né? Então, com competências que são depois favorecedoras do desenvolvimento de carreira. Essas coisas, se existirem, elas têm um efeito absolutamente benéfico. A questão é que isso aí daria para falar horas. Tem muita coisa que pode ser feita em termos de promoção da saúde, de detectar problemas na sua fase inicial antes que eles, né, tanto na questão de saúde mental quanto de carreira, né, mas que para isso precisaria uma formação melhor tanto dos professores quanto dos gestores, e aí que eu digo que dá outras horas, várias horas de discussão, é a saúde mental dos professores, né, que daí entra professores que muitas vezes estão exaustos e estão fazendo milhões de coisas, e eu sei bem, para dar conta também dessa demanda e conseguir acolher esses estudantes aí que estão precisando, né. Olha, já está... já está chegando a nossa hora, só para a gente se encaminhar. É que tem muitos professores preocupados com isso, né? E interessados nisso, e que eu acho que teriam uma adesão muito, muito boa a esse tipo de estratégia, de formação e de qualificação, mas antes disso é a própria instituição se são os gestores que têm que se dar conta. Processo. Né, como parte do processo. Os professores fazem o que podem, mas os gestores precisam ter essa noção, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas, Marúcia, olha, uma ótima conversa, não sei se tu quer deixar algumas palavras finais aí, algumas questões assim que tu acha importante que a gente não comentou. Eu fiquei com a minha folha cheia ainda de perguntas. Vai lá. Ainda bem, marcamos uma live número 2. Também gostei muito, né? Queria agradecer a participação das pessoas, tem ali algumas pessoas queridas e conhecidas que
que entraram. A gente, como estava a conversar, não dá tempo de fazer na hora, né, o agradecimento, mas agradecer então a participação. Eu acho que deixar essa mensagem de que a saúde mental ela é corresponsabilidade, né? A saúde mental é nossa, mas ela não é só nossa, né? Existem fatores externos e também passíveis de intervenção que podem favorecer muito a nossa saúde mental, a nossa percepção de bem-estar e, por outro lado, podem também fragilizar e muito a nossa saúde mental e a nossa percepção de bem-estar. E aqui no nosso foco da conversa de hoje, eu acho que é a importância da instituição se perceber como um ambiente que pode trabalhar pela saúde mental dos seus alunos e dos seus docentes e dos seus funcionários, né? Vamos usar ali os três componentes da instituição. E não é simplesmente olhar de fora como se as pessoas já trouxessem para a universidade tudo pronto, né? Ou o bem-estar ou o mal-estar já vem comigo. Não, quer dizer, as coisas são construídas e o ambiente universitário pode ser tanto um ambiente de saúde, de desenvolvimento, de potencialização de capacidades, né? De desenvolvimento de capacidades, como pode ser também um ambiente opressivo, como pode ser também um ambiente cujo clima, né, e cujas relações e cuja organização vai me fragilizar enquanto aluno. Então, esse ambiente também pode ser objeto de trabalho. Marúcia, e tu, só para deixar aqui o último recadinho, então, o teu trabalho agora é no gabinete de psicologia do Centro Médico da Universidade de Lisboa, né, que faz atendimento lá aos alunos. É só os alunos da Universidade de Lisboa ou é aberto a qualquer pessoa? Na verdade, o Centro Médico ele oferece uma série de serviços, né, não só psicologia, mas nutrição, psiquiatria, fisioterapia e uma série de outras coisas, inicialmente para a comunidade acadêmica, né, então alunos, funcionários, professores e os seus familiares, também para a comunidade externa, mas como, ainda mais agora, no pós-pandemia, né, como a demanda da própria universidade acadêmica é muito grande, não tem aberto muitas vagas e muitos espaços para as pessoas que são de fora da universidade. Então, nesse momento, eu diria que o Centro Médico está quase que totalmente a responder à própria comunidade acadêmica da Universidade de Lisboa. Então, se houver alguém da Universidade de Lisboa nos ouvir, sabe que lá no Centro Médico existe, né, esse atendimento. Existe acompanhamento psicológico na vertente clínica, na vertente vocacional e que podem aceder a esse serviço. Sim, e tu também trabalha daí também com atendimento privado também daí, né? Sim, presencial e online. A audiência também brasileira, né, e não só portuguesa. Eu atendo aí no Centro Médico, eu trabalho como psicóloga clínica geral, né, atendo tanto a demanda vocacional de carreira quanto a demanda clínica. Na minha atividade particular, na minha atividade independente, eu trabalho exclusivamente com orientação e aconselhamento de carreira, tanto de adolescentes quanto de universitários, quanto de adultos em etapas posteriores, né, do seu desenvolvimento profissional, na modalidade aí online, tanto para o Brasil quanto aqui para Portugal. Então tá, olha pessoal, muito obrigada Marúcia, mais uma vez pela tua participação. Como cortou o início da nossa live, eu não sei se ficou gravado aquele início ali, mas eu queria, se não ficou, depois eu vou, quando eu desligar aqui, eu vou ver se eu consigo recuperar aqueles minutos iniciais. Mas então, agradecer aí a tua presença. Essa live depois eu deixo gravada no Instagram, no meu perfil, no ElisaKC _psicosaúde, e também põe no canal do YouTube, que é Elisa Carne de Castro. É só procurar pelo meu nome que está lá, que também eu deixo lá. Então, para quem quiser acessar depois, e deixo o teu contato ali também, para quem quiser também fazer um contato com a Marúcia.
Então, muito obrigada a todos. Fico à disposição aqui para uma outra oportunidade. Tá, fico à disposição também das pessoas que quiserem, enfim, conversar um pouco mais sobre isso, tirar outras dúvidas e fazer contato, com certeza. Agradeço também, Elisa, foi uma ótima conversa. Então tá, muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Então, beijo, Marúcia. Um beijo, boa noite. Boa noite.